Pai do Senhor, meus queridos irmãos, prazer estar aqui e partilhar convosco a palavra de Deus. Hoje, dia 12 de abril de 2022, nós temos a alegria de estar na presença do Senhor. Nessa manhã eu gostaria de fazer uma leitura bíblica de um salmo muito conhecido. Na verdade, eu não vou lê-lo todo, eu vou ler apenas a parte A do versículo 1, Salmo 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor. Queridos, nós temos diante de nós um dos salmos mais conhecidos das Escrituras Sagradas, que é um dos salmos que não só o crente, mas os descrentes também conhecem. Talvez até mais conhecido do que o Salmo 91. Mas é um salmo que inspira alegria, temor a Deus, é um salmo que mexe com o nosso coração. Eu amo demais esse salmo, porque ele tem falado a minha alma. E o salmista, ele traz a visão aqui de uma ovelha e não de um pastor. Ele era um pastor, mas ele está trazendo aqui o ponto de vista da ovelha, aquela ovelha que se relaciona com o seu pastor, aquela ovelha que se relaciona com o seu dono. Essa ovelha, ela desfruta do cuidado do seu dono, do seu pastor. E é assim que o salmista se coloca. Esse salmo é o salmo de Davi. E nós sabemos muito bem que o salmista Davi foi um pastor de ovelhas. E ele sabia muito bem o cuidado, ele mesmo falou da defesa que ele fez às suas ovelhas no momento difícil, de um urso, de um leão. Ele as livrou as suas ovelhas, porque ele era um bom pastor. Ele sabia, entendia de pastoreio. É por isso que ele se refere aqui a Deus como o seu pastor. Então ele começa assim: o Senhor é o meu pastor. Quando ele diz isso, ele está apontando para aquele que é o seu dono. Quem é esse Senhor? Quem é esse pastor que ele se exalta, se alegra? O salmista se alegra em dizer que ele é o seu pastor. Se nós meditarmos nisso, nós vamos ver que ele está se referindo ao Deus de Israel, está se referindo ao Deus dos exércitos, esse Deus que tinha lhe dado livramento em toda a sua vida. Eu não sei nem qual é a época que ele escreveu esse salmo, mas ele já tinha muita experiência com Deus. Eu não sei se essa época que ele escreveu já estivesse como rei, nas batalhas ele tinha recebido o livramento desse Deus. Ele tinha ouvido a voz desse Deus. Ele se relacionava muito bem com esse Deus. O Senhor, Ele é o seu pastor. Então essa é a nossa visão. Nós precisamos sempre nos lembrar de que existe um Senhor e que o nosso relacionamento com Ele é de pastor e ovelhas, de pai e filho. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Não temos um Deus distante, nós temos um Deus presente, um Deus que está conosco todos os dias, um Deus que cuida de nós assim como o pastor cuida das suas ovelhas. E ele não é um pastor qualquer. O salmista Davi sabia muito bem o que era um relacionamento de um verdadeiro pastor com suas ovelhas. Quando o pastor, ele não é um pastor negligente, é um pastor descuidado, é um pastor que não ama suas ovelhas, o sofrimento imediato vem sobre as suas ovelhas. Por outro lado, o pastor, quando ele é um bom pastor, ele tem o cuidado com as suas ovelhas e não deixa as suas ovelhas em aflição. Ele é um pastor que cuida, mas isso depende do caráter do pastor. É isso que o salmista está dizendo aqui. O Senhor, não é qualquer pessoa, é o Senhor dos exércitos. É o Deus de Israel, mas também é o Deus de toda a terra. Ele é o meu pastor. Nessa manhã eu queria que você meditasse nisso. Você é realmente ovelha desse pastor? Você tem sido submisso a esse pastor? Ele tem sido o seu pastor? Você o vê assim como o seu pastor? Ele é o seu supridor, o seu cuidador? Então, se é, agradeça a Deus. Se ainda não é, que você possa se submeter ao cuidado desse pastor, porque ele sabe muito bem o que nós precisamos, aquilo que nós estamos necessitando. Não é o que eu quero, mas aquilo que ele sabe que nós estamos precisando, porque o seu cuidado está sobre nós o dia todo e 24 horas por dia. E não só 24 horas por dia, mas por toda a eternidade. Que Deus os abençoe de maneira muito especial.
nesse dia. Amém.